Eu saúdo os amados irmãos e amigos com a poderosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero compartilhar com todos um texto da Palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do verso 40. Assim diz a Palavra de Deus. E aconteceu que, quando voltou Jesus, a multidão o recebeu, porque todos o estavam esperando. E eis que chegou um homem de nome Jairo, que era príncipe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, rogava-lhe que entrasse em sua casa, porque tinha uma filha única, de quase 12 anos, que estava à morte. E indo ele, apertava-o a multidão. No verso 49 assim diz: estando ele ainda falando, chegou do príncipe da sinagoga, dizendo: a tua filha já está morta, não incomodes o mestre. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salva. E entrando em casa, a ninguém deixou entrar, senão a Pedro, a Tiago e a João, e ao pai e à mãe da menina. Todos choravam e a pranteavam, e ele disse: não choreis, não está morta, mas dorme. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Mas ele, pondo todos fora, e pegando-lhe na mão da menina, clamou, dizendo: levanta-te. E o espírito voltou, e ela logo se levantou, e Jesus mandou que lhe dessem de comer. Amados, eu quero fazer uma reflexão, uma breve reflexão nesse texto. Esse texto fala de dos sinais de Jesus, de uma das ressurreições, porque essa menina, que era filha desse homem chamado Jairo, ela chegou inclusive a ir à morte, mas que quando Jesus ele entra ali em sua casa e ele dá uma ordem, ela volta à vida. O que foi necessário para que isso acontecesse nessa família? Primeiramente, nós não podemos deixar de entender a coragem e a ousadia desse homem chamado Jairo. Pode ser que você que me assista possa entender o seguinte: ele não fez nada demais, ele procurou recurso em Jesus, algo até natural nos dias de hoje, mas não era natural na época. E Jairo, ele era um dos líderes da sinagoga. Certamente ele tinha suas vantagens por essa liderança, ele tinha os seus favores, as portas eram abertas, tudo isso trazia benefício para a sua vida, a condição e o título religioso que ele ostentava. Mas Jairo ele descobre que no momento mais difícil da sua vida, a religião que ele professava não lhe trouxe nenhum resultado. A religião que ele confiava não foi capaz de trazer a resposta e a solução no problema mais importante da sua vida. Para os irmãos entender que não era tão fácil para Jairo ele fazer isso, entre ali os religiosos, aqueles que eram os líderes das sinagogas, havia um acordo entre eles que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, essa pessoa ela seria expulsa da sinagoga. Jairo, quando ele faz isso, ele estava arriscando ser, inclusive, expulso da sua religião, ter que sair definitivamente e viver até mesmo separado daquilo que ele viveu a vida toda. Mas naquele momento ali, ele com ousadia, ele vai a Jesus com coragem, porque quando ele faz isso, ele estava abrindo mão de um passado religioso. Naquela época não existiam os meios de comunicação, as redes sociais como existem nos dias de hoje. Mas todos podem ter certeza, no momento que Jairo se ajoelhou diante de Jesus, se prostrou, se humilhou diante dele, certamente a notícia correu. Certamente a notícia ali na religião era: o chefe da sinagoga se prostrou aos pés do Galileu, aos pés de Jesus Cristo.
Essa era a notícia corrente, certamente naquele momento. Mas aquele momento ali, até mesmo de desespero, ele foi tocado pelo poder do Espírito de Deus. E ele entendeu, e ele creu, que só havia uma solução para a sua necessidade. E a necessidade era Jesus. Só existe uma solução para a humanidade. A solução é Jesus. Só existe uma solução para a sua alma. A solução, ela é Jesus. Pode ser que você que está me assistindo, você tenha uma outra religião, você tenha um outro credo religioso, você crê em outras coisas, mas você pode ter certeza, independente da fé que você professe, quando você vai a Jesus, ele aceita o seu clamor. E foi isso que Jairo fez. Ele largou tudo para trás, para a partir daquele momento ter uma nova forma de vida na presença do Senhor Jesus. O judaísmo, o farisaísmo, aquilo que ele vivia, aquilo que ele acreditava, não foi suficiente para trazer de volta a vida da filha dele. Quando ele foi a Jesus, quando ele se coloca diante de Jesus, ele faz um convite para que Jesus viesse à sua casa. E qual foi a resposta de Jesus? A resposta foi: sim, eu irei contigo. Quando você convida Jesus, ele entra na sua vida. Quando você convida Jesus para entrar na sua casa, ele entra no seu lar, ele entra na sua família. Quando você convida Jesus para entrar na sua vida, ele cuida da sua alma, do seu espírito, ele cuida da sua saúde, ele cuida do seu trabalho, dos seus estudos. Ele conhece os seus anseios e as suas necessidades como ninguém. Mas é preciso que você tenha coragem, faça como Jairo, que você chame ele para entrar na sua casa. Porque ele é gentil, ele é cavalheiro e ele é educado. Ele vem através do convite. E quando Jairo fez isso, Jesus vai à casa dele. E quando eles já estavam próximos, veio alguém que era companheiro da sinagoga ali de Jairo e deu um brado, deu um grito. Falou: não incomodes mais o mestre, porque a tua filha já está morta. Será que algum dia alguém já lhe deu uma notícia difícil? Não apenas na questão da morte, mas só, não adianta você fazer mais nada, não adianta você mexer com isso, com aquilo que não tem mais jeito. Mas Jesus, quando ele ouviu aquilo, ele deu uma palavra para Jairo: não temas, crê somente. Tudo que o homem precisa fazer na presença de Deus é crer em Jesus. É apenas crer. A salvação, os mistérios de Deus não se alcançam pelas obras e pelos feitos, pelos atos de bondade. Ainda que seja importante que o homem ajude o próximo e seja uma boa pessoa, mas a salvação ele vem pela fé em Jesus Cristo. É graça de Deus pura a favor de todos aqueles que o invocam em verdade e em espírito. Jairo fez isso. Quando Jesus entra ali na casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, estavam levantando um pranto sobre a menina. E novamente Jesus fala assim: ela não está morta, mas ela apenas dorme. E alguns riam, zombavam dele. Mas Jesus manda que todos saiam, fique apenas Pedro, Tiago e João. E aí existe um simbolismo aí, o pai e a mãe de Jesus. Por que apenas Pedro, Tiago e João? Porque eles representavam a igreja de Deus que estava se iniciando naquele momento. Os maiores milagres que Deus tem operado nos últimos dias têm sido no seio da sua igreja, no meio do seu povo. E por que só o pai e a mãe? Porque somente a eles se interessava realmente aquele momento. E Jesus, com a sua voz poderosa, com a voz que é descrita lá em Apocalipse, como a voz das muitas águas, a voz como de trovão, ele dá uma ordem. Ele disse: menina, levanta-te. E logo ela se levantou, se sentou, a vida voltou a ela e alimentaram aquela menina.
Eu quero dizer o seguinte, que a situação ela já estava definida. Era uma situação de morte. Mas eu vou dizer algo para todos. Jesus, ele é o autor da vida. Quando ele chega, a morte vai embora. Certamente, Jesus ele disse lá, através do evangelista João, houverão dias que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, ouvirão e viverão. Isso se cumpriu nessa menina, ela já estava morta. A vida havia saído dela, mas através de um convite ousado do seu pai, porque ela já não poderia mais interceder, que ela estava morta, Jesus aceita aquele convite e ele traz a vida novamente a uma criança. Não somente traz a vida, ele trouxe a vida à família, ele trouxe a alegria, ele restituiu a harmonia e a vida naquele lar. Eu quero dizer a todos que Jesus ele tem feito isso ainda nos dias de hoje. A palavra de Deus diz que Cristo é o mesmo ontem, hoje e para todo sempre. Eternamente Cristo será o nosso Deus Todo-Poderoso, o nosso Salvador. Faça como Jairo. Jairo, naquele momento, ele abriu mão de tudo aquilo que ele acreditava e, inclusive, ele abriu mão da sua razão pessoal, daquilo que as pessoas poderiam pensar. Porque no momento mais difícil da sua vida, ele tomou a importante decisão, a decisão mais importante da sua vida, que foi chamar Jesus para entrar em sua casa. Faça isso você também. Se você ainda não conhece Jesus, convide a ele para entrar no seu lar. Pode ser que a sua esposa, seu marido, seus filhos até estranhem isso. Pode ser que digam para você, mas você nunca falou disso. Mas não tenha medo, não tenha vergonha, tenha ousadia, porque Jesus não teve vergonha de ir à cruz por cada um de nós. Creia nisso e certamente você vai alcançar uma experiência única e ímpar na sua vida a partir desse momento. Eu quero pedir ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que abençoe você, seu lar, sua família, sua saúde, os seus negócios, e que as bênçãos, a graça, a misericórdia do Senhor Jesus e o consolo do Espírito Santo sejam sobre todos aqueles que estão vendo esse vídeo nesse momento. Amém. A todos a paz do Senhor Jesus Cristo.